Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. Vamos à nossa leitura do 11º dia. Jovem esposo de Maria. Nós vamos abrir com um pensamento de São José Maria Escrivá. Não estou de acordo com a forma clássica de representar São José como um homem velho. Apesar da boa intenção de se destacar a perpétua virgindade de Maria, eu imagino jovem, forte, talvez com alguns anos mais do que a Virgem Maria, mas na pujança da vida e das forças humanas. Isso é o que nos diz São José Maria Escrivá. Você já leu algo assim sobre a idade de São José? São José Maria Escrivá tem boas razões para afirmar que São José era jovem quando esposou Nossa Senhora, e ele não é o único. A Igreja não tem uma doutrina oficial sobre a idade de São José. Você é livre para acreditar, se assim quiser, que São José já era idoso quando esposou Maria. Você também é livre para acreditar que ele era jovem. Pessoalmente, eu acho muito difícil acreditar que São José fosse um senhor de idade. As demandas físicas da sua missão praticamente anulam essa possibilidade. Se refletirmos sobre os títulos que a Igreja confere a São José na sua ladainha: guarda do Redentor, casto guarda da Virgem, guarda das virgens, modelo dos trabalhadores, terror dos demônios e etc., notaremos que todos eles parecem indicar que São José era jovem e forte. Esses títulos não descrevem um senhor de idade. Por acaso, um senhor é capaz de guardar as virgens? Pode um homem velho servir de modelo aos trabalhadores? É preciso força para ser guarda, e é preciso saúde para ser trabalhador. Por acaso, um homem velho é capaz disso tudo? Como disse Madre Angélica, homens idosos não caminham até o Egito, nem guardam coisa alguma que precise ser guardada com força e agilidade. Nada disso, é claro, implica alguma falta moral dos idosos. O mundo está repleto de senhores de idade virtuosos, sábios e até santos. No entanto, eles não são conhecidos pela capacidade física de fazer o tipo de coisa que São José teve de fazer pela Sagrada Família. Então, por que é que a grande maioria das obras de arte, séculos após séculos, retrataram São José como um homem velho? A resposta a essa pergunta é dada pelo venerável Fulton Sheen. Olha o que ele nos diz. Era ele, São José, velho ou jovem? A maior parte das estátuas e pinturas que admiramos representam José como um velho de barba grisalha que tomou Maria e o voto dela sob a sua proteção com o mesmo distanciamento de um médico que tomasse nos braços uma menina numa enfermaria. Não temos, é claro, nenhuma evidência histórica a respeito da idade de José. Alguns relatos apócrifos o descrevem como um senhor de idade. Os padres da Igreja, a partir do século IV, seguiram essa linha de modo um tanto rígido. Contudo, quando buscamos as razões pelas quais a arte cristã retratou José como um senhor de idade, descobrimos que assim fez para melhor salvaguardar a virgindade de Maria. De algum modo, considerou-se que a velhice, mais do que a juventude, era uma boa guardiã da virgindade. Assim, inconscientemente, a arte fez de José um homem casto e puro pela idade, em vez de pela virtude. Mas isso é como supor que a melhor maneira de dizer que um homem jamais roubaria é retratá-la sem as mãos. Mais que isso tudo, porém, o descrever José como um homem velho nos mostra um homem já sem forças, em vez de um que, tendo forças, dedicava-as a Deus e a seus propósitos. Fazer com que José pareça puro apenas pela carne desgastada é como glorificar um rio que secou.
A Igreja não ordenará um sacerdote, um homem desprovido de suas forças vitais. Ela quer homens que tenham algo por domar, e não os mansos, por falta de energia para ser brávios. Não há de ser diferente com Deus. Ademais, é razoável crer que nosso Senhor preferiria para pai adotivo alguém que se sacrificasse para sê-lo a alguém que o fosse por obrigação. Há também o fato histórico de que os judeus torciam o nariz para casamentos entre o que Shakespeare chamou de idade rabugenta e juventude. O Talmud admite uniões assim desproporcionadas apenas no caso de viúvos ou viúvas. Por fim, parece impossível que Deus unisse uma jovem mãe, provavelmente entre os 16 e 17 anos de idade, a um esposo velho. Se ele não deixou de unir sua própria mãe a um homem jovem, João, aos pés da cruz, então, por que lhe teria dado um homem velho junto ao berço? O amor da mulher sempre determina o amor do homem. Ela é a educadora silenciosa das suas potências viris. Dado que Maria é o que se poderia chamar virginizadora, tanto de jovens varões como de moças, e a grande inspiração da pureza cristã, não deveria ela logicamente ter começado por inspirar e virginizar aquele que foi provavelmente o primeiro jovem que encontrou José, o justo? Foi elevando e não diminuindo a capacidade dele de amar, que ela fez sua primeira conquista. Ela cativou seu próprio esposo, o homem que era um homem, e não um mero cuidador senil. José era provavelmente jovem, forte, viril, atlético, bem apessoado, casto e disciplinado. Não um tipo incapaz de amar, mas um homem que ardia em chamas de amor. Assim como daríamos pouco crédito à Virgem Santíssima se ela tivesse feito seu voto depois de 50 anos solteira, tampouco poderíamos dar grande crédito a um José que a esposasse por ser de idade avançada. Naqueles dias, mulheres jovens como Maria faziam votos de amor exclusivo a Deus. O mesmo faziam os rapazes, entre os quais José se destacava a tal ponto que foi chamado justo. Não uma fruta seca à mesa do rei, mas um botão repleto de promessas e potências. Ele não estava no crepúsculo da vida, mas na sua aurora, borbulhante de energia, força e paixão disciplinada. Maria e José ofereceram em seu casamento não apenas seus votos de virgindade, mas também seus corações que se animavam em torrentes de amor de proporções inauditas em peitos humanos. Quão mais belos se tornam Maria e José quando vemos em suas vidas o que se poderia chamar o primeiro romance divino. Nenhum coração humano se comove com o amor do velho pelo jovem, mas quem não se comove com o amor do jovem pelo jovem? Tanto em Maria como em José havia frescor, beleza e esperança. Deus ama as cataratas caudalosas e as cachoeiras fragorosas, mas tanto mais ele as ama não quando transbordam e afogam suas flores, mas quando são contidas e exploradas, a fim de iluminar uma cidade ou matar a sede de uma criança. Não encontramos em José e Maria uma cachoeira controlada e um lago seco, mas dois jovens que antes mesmo de conhecerem a beleza de um e a potência do outro, quiseram entregá-las a Jesus. Debruçados sobre a manjedoura, que serviu de berço ao menino Jesus, não estão, pois, a velhice e a juventude, mas juventude e juventude, a consagração da beleza numa donzela e o domínio do pleno vigor num varão. Uau! Fulton Sheen é brilhante. Até onde sei, nenhuma outra pessoa em toda a história da Igreja articulou um argumento tão convincente em defesa da tese de que São José era jovem. Como ele diz tão claramente, a teologia e a arte só retrataram São José como um velho a fim de proteger a virgindade de Maria. Agora, para ser justo, a decisão de retratar São José como um homem velho, quer em pregações,
quer em escritos ou obras de arte, funcionou para salvaguardar a pureza e virgindade de Maria. Um exemplo extremo é um antigo texto cópita sobre a vida de São José, segundo o qual São José tinha 91 anos quando esposou Maria. Entretanto, todos os historiadores e teólogos reconhecem que as fontes da representação de São José como senhor de idade são documentos apócrifos, ou seja, não canônicos. A confiança em apócrifos levou a que se representasse São José como um homem decrépito, diminuindo suas virtudes, sua importância e grandeza nas mentes dos cristãos. Não admira que, ao longo dos séculos, tão poucas pessoas tenham prestado atenção em São José. Qual foi o impacto dessa abordagem? Até os dias atuais, São José raramente é tratado em aulas de cristologia, mariologia, soteriologia ou eclesiologia nos seminários. O homem universalmente reconhecido como o mais amoroso, o mais justo, o mais casto, o mais prudente, o mais corajoso, o mais obediente e o mais fiel de todos, sequer é mencionado em aulas sobre as virtudes teologais ou morais. Isso tem de mudar. Demos graças a Deus pela sabedoria e legado de pessoas como São José Maria Escrivá, Madre Angélica e o venerável Fulton Sheen. A Igreja precisa reapresentar aos seus filhos uma imagem de São José como um homem forte e viril. A recorrência de representações de São José como um senhor de idade deformou gravemente o nosso entendimento sobre o maior santo que já andou sobre esta terra, depois de Maria. É hora de reivindicarmos São José. Não me entenda mal, o Senhor ama os idosos, Deus ama os anos de trabalho duro, de entrega, de dedicação desinteressada e de sacrifícios. Sociedades justas e pacíficas assentam em bases deitadas por senhores de idade. No entanto, eles deitaram essas bases e ergueram os pilares da civilização, quando eram jovens e não quando eram velhos. Do mesmo modo, os anos formativos de Jesus Cristo foram amorosamente regrados por um pai jovem e forte, chamado São José. Foi esse pai trabalhador, atencioso e virtuoso quem deitou as bases para o crescimento e desenvolvimento de Jesus Cristo. Embora não haja dúvida de que um homem velho é capaz de santidade quanto um jovem qualquer, é preciso um pai forte e vigoroso para ensinar um menino a usar o machado, a trabalhar a madeira, a carregar a lenha, a percorrer grandes distâncias e a ganhar a vida com o suor do rosto. Olha o que nos diz São Francisco de Sales. Se os príncipes da terra dão tanta importância à escolha de um tutor para os seus filhos, não pensas que o Pai Eterno, em sua onipotência e onisciência, escolheria de toda a sua obra o homem vivo mais perfeito para guardar o seu divino e gloriosíssimo Filho, o príncipe do céu e da terra? São Francisco de Sales. O beato Guilherme José Chaminade ecoou uma ideia parecida, mas vê a masculinidade de São José sobre o prisma do seu casamento com Nossa Senhora. Olha o que ele nos diz. Se Deus te encarregasse da honrosa tarefa de escolher, dentre os reis, um esposo para a Santíssima Virgem, não darias a ele a melhor mente do mundo? E se ele te mandasse escolher dentre os santos, não daria a ela o maior santo que jamais andara sobre a terra? Ora, pensas tu que o Espírito Santo, o artífice desse divino matrimônio, importa menos do que a ti o dar-lhe um esposo à altura dos seus méritos? Beato Guilherme José Chaminade. Faz sentido? Não faz? É claro que sim. São José foi o esposo amoroso de Maria, e não um esposo aposentado, inapto para o trabalho braçal e para longas jornadas a pé. São José era conhecido por todos em Nazaré como pai de Jesus, e não como avô de Jesus. Como pai de Jesus, São José foi um zeloso defensor do Filho amado. Ele sacrificou tudo, inclusive os prazeres do amor conjugal, a fim de cumprir sua missão como guarda da Virgem e guarda do Redentor. A propósito, quando se utilizam a palavra guarda em relação a São José, os papas e santos a empregam no sentido que vai além do jurídico. Eles a empregam
no sentido da proteção, da paternidade e da virilidade. Um guarda é alguém forte, não apenas na mente e no coração, mas também fisicamente. São John Henry Newman tratou a proteção de São José da seguinte maneira, olha o que ele nos diz. Ele, São José, foi o querubim encarregado de guardar o novo paraíso terrestre da invasão de quaisquer inimigos. O encarregado de guardar um território da invasão de quaisquer inimigo tem de ser um homem forte, fisicamente poderoso e não um senhor de idade que dependa de sua bengala. Como um poderoso querubim, dedicado a proteger e servir a Rainha dos Anjos, São José foi encarregado de guardar o templo que era o corpo de Maria e, em particular, a virgindade dela. Para cumprir sua missão, o guarda de Maria tinha de ser jovem e forte. Um senhor de idade provavelmente não teria a força necessária para guardar uma jovem esposa, nem o vigor necessário para criar um filho. A virilidade de São José foi um escudo, um manto protetor para a Virgem. Nenhum homem ou animal poderia lhe fazer mal, porque São José se mantinha alerta e sempre pronto para defendê-la, inclusive até a morte. O que nos diz o beato Guilherme José Chaminade? A nuvem que na lei antiga cobriu de sombras o tabernáculo é uma imagem do casamento de José com a Santíssima Virgem. A nuvem cobriu o tabernáculo da reunião e a glória do Senhor o encheu. O casamento de José é um véu sagrado sobre o mistério da encarnação. Todos veem que Maria é mãe, mas apenas São José sabe que ela é virgem. Beato Guilherme José Chaminade. Como esposo e pai jovem, São José foi para o seu filho Jesus um modelo de masculinidade. Todo menino deveria ser capaz de olhar para seu pai e entender o que significa ser homem. Se São José fosse um senhor de idade, teria Jesus observado nele alguma força física ou amor verdadeiro colocado em prática na castidade heróica, no trabalho duro e nos gestos corporais de piedade. O ajoelhar-se, por exemplo. Se São José tivesse o dobro ou o triplo da idade de sua esposa, o que Jesus teria observado em seu pai? Sonecas à tarde e falta de memória? Mais uma vez, não há nada errado com a velhice. Envelhecer faz parte da vida. O próprio São José envelheceu, como acontece a todos os homens, mas seria Deus Pai confiado a criação do seu filho, o leão de Judá, o rei dos reis, a um homem velho e frágil? Provavelmente não. O que a igreja e o mundo podem aprender de um São José mais jovem, especialmente nos domínios da teologia, da pregação, da literatura e da arte? É que os jovens podem ser castos, heróicos e santos. Com efeito, a Igreja conta com inúmeros exemplos de jovens varões que mantiveram a castidade e pureza, tendo em vista o reino dos céus. E São José foi o maior de todos eles. São José Maria Escrivá nos diz o seguinte: para viver a virtude da castidade, não é preciso ser velho ou carecer de vigor. A castidade nasce do amor. A força e a alegria da juventude não constituem obstáculo para um amor limpo. Jovem era o coração e o corpo de São José, quando contraiu matrimônio com Maria, quando conheceu o mistério da sua maternidade divina, quando viveu junto dela, respeitando a integridade que Deus queria oferecer ao mundo como mais um sinal da sua vinda às criaturas. Quem não for capaz de compreender um amor assim, conhece muito mal o verdadeiro amor e desconhece por completo o sentido da castidade cristã. São José Maria Escrivá. Na minha opinião, São José foi um esposo jovem, terno e amoroso com sua esposa, mas sempre casto, modesto e puro. Maria amou seu José. O amor que ele tinha por ela era forte e esteve sempre sob o controle da razão e da fé. Suas potências viris, sempre a serviço da vontade de Deus, fizeram-no o esposo e pai mais virtuoso a ter andado sobre a terra. Mulher alguma jamais teve um esposo melhor que São José. Olha o que nos diz São Lourenço de Brindisi. Deus não lhe teria dado a Santíssima Virgem como esposa se ele não fosse um homem santo e justo.
Que pai sensato daria a mão da filha mais amada a um homem que não fosse reto e irrepreensível no tocante à sua condição de vida? São Lourenço de Brindisi. E o que você tem a ganhar com essa glória de São José? Você tem de acreditar que ele era jovem? Não, você não tem de acreditar nisso. Mas você entende, no mínimo, à luz das demandas físicas, que a missão dele implicava. Porque faz mais sentido que São José fosse jovem, não velho, quando esposou Nossa Senhora? Não importa qual seja a sua representação favorita de São José. Saiba que ele é o seu pai espiritual, seu amoroso, forte e destemido pai espiritual. Agradeça-lhe tudo o que ele fez por amor incondicional a Jesus e a Maria, que é a sua mãe espiritual. Agradeça-lhe tudo que ele fez por amor a você. Nós vamos encerrar essa leitura com uma frase do Beato Gabriele Allegra. Dou-te graças, Santo Patriarca, porque nós, que não sabemos sequer como amar a Jesus e a nossa Mãe Imaculada, nos alegramos em saber que ao menos tu a amastes como ela deve ser amada. Ela que é a digníssima e verdadeira Mãe de Cristo. Amém. Que oração bonita, não é? Nós encerramos a nossa leitura por aqui. Você vai seguir com as orações para este dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.